Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos envolva num clima de paz, de serenidade e de equilíbrio. Dando continuidade às nossas palestras públicas, temos nesta tarde o tema do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. A mensagem que vamos comentar, com o título Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Palavras do apóstolo Paulo, cuja mensagem tem o título de Tudo Novo. E Emmanuel assim comenta: assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E segue: é muito comum observarmos crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas. Semelhante atitude mental constitui resolução muito grave. Cristo ensinou a paciência e a tolerância, mas nunca determinou que seus discípulos estivessem estabelecendo acordos com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão, ele foi à cruz, legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova, em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. É contrassenso valer-se do nome de Jesus para tentar a continuação de antigos erros.
quando notarmos a presença de um crente de boa palavra, mas sem o íntimo renovado, dirigindo-se ao Mestre como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão pode estar à porta do Cristo pela sinceridade das intenções. No entanto, não conseguiu ainda a penetração no santuário do seu amor. Vemos nessas palavras, meus irmãos, que nós fazemos parte desse imenso educandário onde o Pai nos permite retornar para transformar a nossa terra num campo abençoado, um campo de experiências, de repetências reencarnatórias, para que enfrentemos os necessários desafios que enfrentamos na realidade a nossa própria personalidade, enfrentando os nossos embates, os nossos problemas, as nossas dificuldades, como desafios que precisarão ser superados. Essas palavras de Emmanuel, percebemos o quanto nós precisamos dessa mudança, dessa renovação. Quando Allan Kardec disse que o maior milagre de Jesus, que a sua autoridade moral aprova, são os seus ensinamentos no mundo. São os efeitos que os seus ensinamentos produziram em nós, produziram nas pessoas. Embora muitos ensinos do Mestre sofreram alterações, sofreram correções que mutilaram e descaracterizaram os conceitos de Jesus, precisamos lembrar que o seu legado, a essência, a seiva desses ensinos, eles permaneceram. E Jesus, ele vivendo numa época em que predominava
a ignorância em forma de sombra coletiva ou sombra individual, ele sabia que a sua mensagem iria provocar verdadeiros terremotos emocionais nas pessoas que o conheceram. Fossem aquelas pessoas simples, aquelas pessoas humildes, ou fossem aqueles seus adversários, os militares romanos, ou os religiosos da época, porque esses eram acostumados à mesquinhez, acostumados à opressão, à intolerância. E nessa mensagem, Emmanuel chama a nossa atenção para nós deixarmos para trás esses sentimentos pequenos que ainda fazem parte do cotidiano do homem que ainda anda ávido, fascinado pelas vantagens materiais, nas suas preocupações egoísticas. Na questão 917 de O Livro dos Espíritos, consta que um dos maiores desafios do homem é dele se libertar da influência da matéria. E somente pela educação nós faremos com que predomine a vida moral sobre a vida material. Então precisa a espiritualidade se sobrepor a esse homem material. E tem um livro, Profecias, de Pietro Baldi. Ele escreve assim: como nós somos viajores do infinito, do passado, ele coloca para nós as fases de como Deus se expressa em nós. Ele comenta que na primeira fase, a idade de Deus em nós é antes de Cristo. É onde temos um Deus forte, um Deus terrível, um Deus vingativo. É o Deus dos exércitos, aquele Deus cioso, aquele Deus que inspira medo, onde o homem é egoísta, é insensível. É a fase que o homem ainda segue seus instintos de domínio, de força. É aquela fase da obediência cega, onde o amor, a compreensão ainda não existiam na alma humana. Então é a fase do homem bronco, brutalizado. Na sequência ele fala que é a segunda fase, a segunda idade de Deus em nós. É a idade onde Jesus se faz presente no mundo. Jesus passa a fazer parte de nós.
onde temos, ele cita, um Deus pacífico, onde é o momento em que conhecemos a bondade, conhecemos o perdão, conhecemos a tolerância. É o momento em que nos permitimos a disciplina do pensamento. É a fase em que o Espiritismo faz a sua projeção no mundo, para que, com isso, ele possa despertar as nossas consciências. É o momento em que Jesus diz: se me amais e observai os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai para que ele possa enviá-los o outro Consolador. Posteriormente, ele fala da terceira fase, que é a fase daqui para frente. É a idade de Deus já como o reino de Deus sendo construído efetivamente em nós. É quando Deus sai dos templos fechados para revelar-se em cada alma. É quando o homem vai guiar-se por si mesmo, onde a inteligência, a sensibilidade, o amor estarão bem mais desenvolvidos. Ou seja, será a época da luz do Espírito, do conhecimento, daquele conhecimento que não só saiba, mas de um conhecimento que também ame. E de um amor que não só ame, mas também de um amor que saiba. É essa fase, meus irmãos, que a humanidade, ou são essas fases, cuja primeira, o homem era absorvido ainda pelo instinto. E nas outras fases, o homem, ele substitui o seu instinto pela inteligência. É o momento em que nós nos despojamos daquilo, de tudo que é grosseiro. É quando o homem, ele é mais depurado. É o momento em que o homem faz o bem de forma espontânea. Então, meus irmãos, todo esse processo de depuração é um processo de asepsia na nossa individualidade. Essa é a nossa grande luta, a grande luta da criatura humana contra a sua inferioridade moral. Hoje nós vivemos num mundo acelerado pelo consumismo, pela opulência tecnológica, científica. No entanto, nós deixamos muito a desejar naquilo que impede o nosso crescimento, o nosso adiantamento moral. Então nos perguntemos: o que está faltando para a nossa sociedade, que está subjugada neste jugo da violência, da brutalidade, do desamor, da indiferença em relação ao seu semelhante. Então está faltando valores,
verdadeiros. Está faltando prevalecer em nós esses valores. Mas para que haja esse programa de reeducação, de renovação, nós vamos precisar dessa cumplicidade com o Cristo, que através do nosso esforço, através da nossa autoiluminação, da abnegação, do devotamento, que são sinônimos, são sacrifícios na dedicação, no desprendimento. Então precisamos de um profundo trabalho para atingirmos esse profundo chamamento ao trabalho, para atingirmos esse grau de comprometimento. Para isso nós precisaremos dizer não para muitas coisas, não a interesses imediatos, não ao nosso orgulho, ao nosso personalismo, de tudo aquilo que impede, como eu disse, o nosso avanço. Então, quando Emmanuel ele diz que em Cristo tudo deve ser renovado, significa um esforço continuado de aplicar em nós mesmos esse conteúdo moralizador dos ensinos do Mestre Jesus, dos ensinos que todos os dias a doutrina espírita passa para nós. E essa palavra aplicar quer dizer pôr em prática, viver, vivenciar aquilo que nós conhecemos. Então essa palavra aplicar, ela está identificada com o Mestre Jesus, com tudo aquilo que nós conhecemos no Espiritismo. Eu tenho aqui um livro, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, da nossa querida irmã Sandra Borba, onde ela identifica, neste livro que ela lançou, o coordenador Jacques Delors, quando ele apresentou à Unesco o relatório que trouxe propostas de educação para nortear o desenvolvimento humano. Então ele narra aqui, onde a Sandra traz nesse seu livro, com o título Os 4 Pilares da Educação para o século XXI, onde ele cita o primeiro, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E ela vai fazer uma ligação dessas fases da aprendizagem. Aprender a conhecer, onde ela liga com as palavras do Mestre Jesus. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Na segunda, aprender a fazer na extensão daquilo também
que o Mestre Jesus disse: muito se pedirá aquele que muito recebeu. E aprender a conviver. Fazei aos outros aquilo que você deseja que seja também feito a você. E na quarta fase, ela cita aprender a ser. Essa é a mais importante de todas. Guarda relação com tudo isso que nós já falamos até agora, da nossa individualidade. Então, aprender a ser é o que Jesus identifica quando ele diz: sede perfeitos. Então, é essa a renovação que o homem precisa realizar quando mergulha em si mesmo. Então, esse sede perfeitos citado é o convite para que nós possamos assumir a nossa herança divina, crescendo em espírito e verdade. E lembramos, identificando o que nós falamos, meus irmãos, o que Kardec ele diz algo interessante para nós. Ele cita que os verdadeiros espíritas não são aqueles que se contentam em admirar a moral espírita, mas aqueles que a praticam e a aceitam todas as suas consequências. Então, de tudo isso que nós lemos hoje e aprendemos, quando foi dito aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, nós precisamos então estar plenamente identificados com isso, para que nós não sejamos apenas identificados como admiradores apenas do Espiritismo, mas também realizadores daquilo que conhecemos, para que assim, na condição de realizadores, sejamos trabalhadores que cheguem para o trabalho decididos, cheios de coragem, com confiança. Nessa confiança, quando revelamos a vontade de Deus, a vontade de Jesus em nós próprios. Lembremos sempre, então, que Jesus, ele desceu para auxiliar e servir, sem contaminar-se com as nossas sombras, afastando-nos das trevas para o campo ilimitado da luz. Então, que busquemos relembrar o que o apóstolo Paulo disse no início desta mensagem de hoje. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, como espíritas, mostremos, meus irmãos, mostremos o Mestre em nós. Que fica essa mensagem para a nossa reflexão. E
nos mostremos, então, como verdadeiros operários do Cristo, porque o chamamento já foi realizado quando ele diz: brilhe a vossa luz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.